Ora, viva, cordiais da saudações, boa noite. Assalamu alaikum no ar, Jornal de Noite da RAC TV. Vamos às notícias para esta noite de terça-feira. A Polícia da República de Moçambique e o Serviço Nacional de Investigação Criminal estão no encalço de jovem, por sinal agente do M-Pesa, que diz ter sido sequestrado depois de burlar 50 mil meticais ao seu colega. O inicial encontra-se foragido depois de tentar apoderar-se de outra quantia de 30 mil meticais. Ele contactou um seu colega, também agente da empresa, onde aproximou, pediu emprestado um valor de 50 mil meticais. Dizia que pretendia, porque já tinha esgotado sim, dizia que já tinha esgotado o sistema dele de envio do valor, então foi recarregar com este amigo. Só que passado um tempo, o mesmo liga para o outro colega, nesse caso, dizendo que ele foi sequestrado, encontrava-se naquela área do Arresta. Então, quando o amigo procurava saber por que ele não... Porque esse indivíduo que simulou o sequestro dizia que estava no Arresta, mas para além de ligar para o amigo que foi ter com ele a pedir emprestado o valor... O chefe de Relações Públicas do Comando Provincial da PRM, Dércio Samuel, promete entrar em detalhes logo que o processo de investigação estiver concluído. Portanto, são notas da polícia ao nível da província de Nampula. Há 3 incidências. Nampula espera produzir cerca de 323 mil toneladas de culturas diversas nesta segunda época agrícola. Para estimular a produção e, portanto, os agricultores, o governo está a canalizar insumos agrícolas em todos os 23 distritos da província. Na época passada, a produção agrícola foi marcada de enormes dificuldades devido aos problemas de estiagem que afetou algumas culturas, com destaque para o milho e mapira. O governo diz estar a trabalhar a todo custo para atingir a meta e garantir a reposição dos prejuízos. Dentre várias ações em curso, o setor da agricultura destaca a disponibilidade de insumos e equipamento de irrigação dos campos agrícolas. Teve no início um bom comportamento porque tivemos água acima do normal, o que houve uma boa satisfação das culturas, principalmente da segunda época, e nos meses de fevereiro, janeiro e fevereiro, tivemos um pouco de estiagem que poderá ter prejudicado em algum momento as culturas de milho e mapira. Mas, de uma forma geral, achamos que a campanha agrícola correu da melhor forma, pelo menos para as culturas da segunda época. Nesta segunda época estão planificadas aproximadamente 66.700 hectares de culturas diversas, entre elas o milho, os feijões, o feijão vulgar, batata doce e as hortícolas. E as hortícolas como cebola, repolho, pimento, tomate, entre outras. A estas alturas, uma boa parte de terra a ser explorada está altamente fértil para a materialização do programa, principalmente nos distritos de Ribau e Malema, considerados celeiros da província. Bom, como governo, nós sempre estamos juntos com eles. Como podem ver, aqui onde nós estamos, estão a ver esta motobomba de uma grande capacidade de rega, aproximadamente 10 hectares. Esta é uma ação do governo para com os produtores que foi subsidiado para os agricultores, os grandes agricultores a nível da província, para poderem fazer face a estas coisas. Não só do nosso lado como governo, o governo e alguns projetos também do governo, como o caso de sustento, também tem tido a sua contribuição muito forte em termos de massificação na produção de hortícola com os passes e os PAs nas zonas de produção assim legíveis. O governo encoraja os produtores a apostarem na hortícola por forma a responderem às necessidades do mercado. A introdução das novas tecnologias no processo de produção agrícola cria boas perspectivas aos agricultores da localidade de Nhapome, no distrito de Rapale, em Nampula.
Um agricultor, por exemplo, que está a explorar aproximadamente 80 hectares, já está a usar a mecanização na agricultura. Até finais do segundo semestre, este agricultor espera arrecadar cerca de 4 milhões de meticais, resultantes de comercialização agrícola. O agricultor está a explorar o rio Meluli para a irrigação de cerca de 10 hectares. Neste campo de cerca de 10 hectares está a ser explorada, portanto, por um agricultor aqui no distrito de Rapalha, concretamente no posto administrativo de Napome. O que verificamos lá atrás é resultado das tecnologias. Portanto, aquele aparelho está a explorar o rio Meluli, que está nas redondezas deste campo, portanto, para permitir que os produtos sejam altamente irrigados, assim, para facilitar o seu crescimento. Só para hortícolas, este campo tenho 10 hectares, o outro tenho 20 hectares. Total, só campo de hortícolas são 30 hectares. Agora, de cereais, tenho acima de 58 hectares. Quando o mercado for favorável, esta campanha, posso fazer um valor que pode compensar. Em outras épocas tenho conseguido 3, 4 milhões, mas este ano é que estou a prever, como tenho equipamentos que asseguram-me fazer o melhor trabalho e diferente dos outros anos, pelo menos penso até no final do ano conseguir mais ou menos uns 4 milhões ou acima disso. E neste campo de concreto, o que é que temos e em que fase estamos? Aqui tenho repolho, também já começou com a colheita, já comecei com a colheita de repolho, pepino, vamos começar a próxima semana. Tomate também já estamos a colher e daqui a nada vamos começar em grande extensão cenoura, pimenta, milho, mas vamos meter maçarocas. Em todos os campos que possui, este trabalha com 10 ajudantes, 5 dos quais em regime sazonal. Neste campo também há observância do processo de rotação de culturas, ou seja, neste período o agricultor está aqui com repolho, tomate. Daqui a 30 dias estes produtos serão removidos, ou seja, serão colhidos para dar espaço a outras culturas. Eu estou a pensar, próximos dias, por feijão manteiga. Feijão manteiga, depois pimenta, depois outras culturas, milho, melancia. Por exemplo, neste período, quanto tempo vai levar essas culturas para do processo, ou seja, quanto tempo leva para a produção até a colheita? O tempo, por exemplo, o repolho é de 90 dias. Significa aí até chegar ao mercado. E pepino mais ou menos são 40, 50 dias. Por exemplo, esse pepino daqui a 15 dias já está no mercado. Então, não demora, basta arrancar com o trabalho e seguir os procedimentos. Não demora não. Entretanto, o maior constrangimento prende-se com a degradação das vias de acesso para o escoamento de produtos. Em Nampula, as autoridades de saúde estão preocupadas com o abandono do tratamento por parte dos doentes da tuberculose. O fenómeno deriva do estigma e discriminação, segundo referiu a diretora do Banco de Socorros da maior unidade sanitária da região norte. De acordo com Dalva Cossa, a sua instituição tem vindo a registrar muitos casos de tuberculose nos últimos tempos. No entanto, esses doentes com tuberculose chamaram um pouco de atenção. Primeiro, cumpriram com a medicação que estão a ser dadas, orientações que estão sendo dadas nos centros de saúde, próximos nos locais de residência. São doentes que precisam também do seu apoio familiar em casa. Os familiares que vivem com doentes que têm esta tuberculose deem o apoio possível aos seus irmãos. Se ele estiver a fazer
a cumprir com a medicação e não se sentir que está a melhorar, não deve hesitar em dirigir-se ao hospital mais próximo de casa. O Hospital Central de Nampula, com a ajuda de parceiro, diz ter mobilizado grupos de ativistas para a disseminação de mensagens educativas nas comunidades, como forma de reduzir os níveis de propagação da doença. Sempre houve campanhas de sensibilização que é feita ao nível da direção provincial. Existem campanhas, agentes, nós temos também agentes comunitários que apoiam-nos na identificação destes pacientes. Nós fizemos também o rastreio de doentes que tenham tuberculose, que é para identificarmos o mais rápido possível e tratá-lo o mais cedo possível. Os doentes que vão aos centros de saúde, existe um protocolo que é o seguimento destes doentes, incluindo até a visita ao domicílio destes doentes, para que se assegure que este doente está a cumprir com o tratamento e que está sendo cuidado como deve ser pelo pessoal de saúde. A estigmatização aos doentes de tuberculose é apontada pelas autoridades de saúde do Hospital Central de Nampula como sendo a principal causa que contribui para o surgimento de novos casos da doença. O Hospital Central de Nampula conta neste momento com 5 pacientes em tratamento. Notas, portanto, aliás, mais notas para este jornal. O Partido Frelimo e o Governo da província de Nampula destacam o contributo do Pedro Ibrahim Naku na promoção do desenvolvimento econômico e social do país. No velório, que contou com a presença do chefe de Estado, Filipe Jacinto Nunes, o primeiro secretário da Frelimo e o governador da província, destacou-se o papel desenvolvido por aquele que em vida chegou de se dedicar à docência, jornalismo e literatura. O camarada Pedro Naku foi secretário da OJM, no Centro de Formação de Professores de Manhissa, o secretário da célula do partido ao nível local, naquele ponto. O desaparecimento físico do nosso militante deixa um vazio grande nos nossos corações, mas ele continuará a viver para sempre. Talvez fosse Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, presidente da República de Moçambique, uma personalidade que lhe foi leal até a sua partida e que lhe prestou apoio em todos os momentos da sua vida. Pedro Naku, nosso AMPEUE. O Secretariado Provincial do Sindicato Nacional de Jornalistas recorda do plano da introdução da carteira profissional de jornalista moçambicano, de que AMPEUE, nome do qual era carinhosamente chamado, foi pioneiro. O Sindicato Nacional de Jornalistas, de que eras membro do seu Conselho Nacional nos últimos 4 mandatos e seu representante no Conselho Superior da Comunicação Social desde 2015, se encontra a realizar uma série de atividades de prevenção contra a Covid-19 no seio dos jornalistas. Trabalho este que contava com os teus préstimos. Sempre trabalhamos assim, camarada. As tuas sugestões eram ouvidas e acolhidas, pois eras um dos membros ativo e direto. Várias foram as oportunidades que ouvimos tuas sugestões sobre a introdução da carteira profissional, porque entendias que somente ela poderá resolver os problemas com que a classe de jornalistas se debate no seu dia a dia. A Sociedade de Notícias esteve representada na cerimónia ao mais alto nível. Familiares, amigos e colegas testemunharam o ato. Está completa a informação para o Jornal de Noite da RAC TV. Voto zero. Uma ótima recepção à nossa programação. Boa noite. Assalamu alaikum. Até a próxima. Inshallah. Fique bem.